Muito bom dia a todos. Obrigado por estarem conosco em mais um webinar da Intertalks. Meu nome é Fabriciano Pinheiro, sou diretor da Intertalks. E para quem ainda nunca ouviu falar da Intertalks, nós somos uma empresa de consultoria na área de gestão segura de produtos químicos, trabalhando então em todo o segmento industrial, levando documentações, informações, treinamentos, pareceres, declarações, todas as ferramentas necessárias para as empresas lidarem de maneira mais segura com seus produtos e resíduos químicos. Muito bem, vamos iniciar o nosso webinar de hoje. O tema escolhido para esse webinar é classificação de perigo de um produto químico, como conduzir. Obviamente muitos de vocês lidam com isso no dia a dia, né? Vocês sabem as obrigatoriedades de conduzir esse tipo de ação, né? De definir se o produto químico é perigoso ou não. Então, o nosso objetivo aqui, nesse curto período, né, do webinar, é trazer um pouco das informações relacionadas aos principais sistemas, né, que nós temos atualmente no Brasil e até no mundo, no sentido de mostrar como que se procede o passo a passo dessa classificação, com exemplos, para reforçar então essa metodologia toda de definir se o produto químico é perigoso ou não perigoso. Muito bem. Inicialmente, vamos conceituar perigo e risco. Certamente vocês já têm também esse tipo de informação, esse tipo de conceito, mas vamos reforçá-lo e relembrar um pouquinho do significado de cada um desses termos. Então, perigo está relacionado à capacidade da substância causar ou não um dano. E o grau dessa capacidade, né, se tem uma capacidade maior ou menor de causar um dano, depende totalmente de propriedades intrínsecas da substância, né, dela ter essa capacidade ou não de causar aquele dano, aquela lesão, aquele efeito negativo, né. E o risco já é uma probabilidade da perda ou dano acontecer, é uma incerteza, nós não sabemos exatamente. Risco muda a todo momento, né? Risco, a cada nova situação, você pode ter maior ou menor risco relacionado àquele produto químico. Por quê? O que o risco está relacionado, então, que a gente sempre fala no quesito da toxicologia, da segurança química? O risco está relacionado com o perigo versus a exposição, ou seja, você pode ter um risco maior ou menor, a depender, obviamente, se você está lidando com um produto mais perigoso ou menos perigoso, mas principalmente se você está tendo uma exposição maior ou menor, né? Se a sua exposição está acontecendo realmente ou não, e isso é determinante para você estar numa situação de risco ou não com aquele produto químico. Vamos ver alguns exemplos. Então, imaginando que nós temos um álcool etílico, né, o etanol, conhecido por todos, certo? A gente tem isso em qualquer indústria, laboratório, mesmo nas nossas casas nós temos esse tipo de produto. Ele tem perigo? Sim, tem. Qual que é o perigo dele, que nós sabemos? Capacidade de pegar fogo, né, de se inflamar. Então, o risco que nós estamos preocupados nesse caso é justamente um incêndio, né, acontecer um processo de queima de algum local, alguma estrutura, isso pode trazer vários danos, né? Só que para chegar a esse acontecimento, o que nós precisamos? Obrigatoriamente expor esse álcool a uma chama, a uma faísca, a um equipamento que possa gerar essa faísca, essa chama, que possibilite, então, em contato com os vapores ou diretamente com o líquido, esse produto se inflamar. Então, percebam que para a gente atingir o risco, obrigatoriamente precisamos ter a questão da exposição, nesse caso do etanol, à chama, né? Senão, é o que acontece na maioria das vezes. A gente lida com o etanol, inúmeras vezes já lidamos na vida e a maioria delas nunca pegou fogo, certo? A não ser que a gente queira mesmo, né? No caso, por exemplo, de acender uma churrasqueira, né? Não seria o caso aqui, pensando no local de trabalho. Um outro exemplo,
Ácido sulfúrico, por exemplo. A maioria dos laboratórios também tem esse ácido. É um ácido considerado um ácido forte, né? Ele tem uma característica agressiva. E qual que é o principal risco, então, de dano que esse ácido pode causar? Queimaduras, né? Entendo que isso está bem claro. A queimadura seria o principal dano relacionado a esse ácido sulfúrico. Só que para acontecer esse dano, o que nós precisamos obrigatoriamente ter? A exposição desse ácido à pele de algum trabalhador, de alguma pessoa, certo? Você não consegue chegar a ter a queimadura simplesmente de ficar olhando o ácido à distância, correto? Então você tem que ter exatamente essa exposição. Esse contato tem que acontecer necessariamente para você conseguir, para o dano, né, o perigo da substância se manifestar propriamente, nesse caso, na pele de uma pessoa. Ok? Então, somente algumas contextualizações, porque a partir de agora a gente vai começar a falar de classificação e o nosso foco é basear-se no perigo e classificar de acordo com o perigo dos produtos químicos. Então, vamos falar um pouquinho dos sistemas de classificação. Inicialmente, o que é classificar? Né? De acordo com o dicionário, se a gente buscar a definição, a gente vai encontrar que classificar é distribuir em classes ou em grupos, né, de acordo com o sistema ou método de classificação. Então parece que é meio redundante, né, o que a gente está falando, mas é só para reforçar mesmo. Quando você vai classificar algo, você vai enquadrá-lo, né, em algum tipo de sistema, de método que você definiu. Perfeito? E aí o que é um sistema então de classificação? O sistema é quem estabelece esse critério e o procedimento. Então, para você classificar, você tem que seguir esses passos, você tem que ter essas informações para definir em qual grupo, em qual categoria, em qual classe você vai enquadrar aquele tipo de produto nesse caso. E isso, de acordo com características semelhantes, você vai colocar todos num mesmo grupo, numa mesma categoria. Tá? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a classificação dos seres vivos, né, nós temos 5 reinos, certo? Que são classicamente definidos na taxonomia. E aqui a gente tem, então, esses reinos numa forma de classificar todo e qualquer ser vivo nesses 5 tipos de reinos, ok? E aí os seres humanos estão aqui no Animalia, né? E aí a gente vai dividindo em filos, em gêneros, e depois chegando famílias, espécies, que seria a última tipo de classificação, tá? Nesse tipo de divisão aqui dos seres vivos, ok? Então isso seria sistema de classificação. Quando nós falamos de sistema de classificação de perigos, então, obviamente, quais vão ser as características comuns, né, que a gente vai buscar? Justamente essa capacidade da substância causar dano. Ela tem ou não tem? Então eu vou avaliar isso para enquadrar dentro do sistema de classificação e na classe, no grupo, na categoria, semelhante a outros com aquela mesma característica de dano. Então, o sistema ele vai estabelecer esses critérios e esse procedimento para classificar os produtos em classes de perigo. E normalmente essas classes, elas são divididas em gradação de perigo, né? Então, por exemplo, a gente sabe, se a gente pegar um produto irritante, o produto pode ser muito irritante ou levemente irritante, por exemplo. Ele está dentro da mesma classe de perigo, irritação à pele, por exemplo, mas ele tem gradação de dano diferente, ok? E, consequentemente, esse sistema vai trazer um mecanismo de comunicar esse perigo. Normalmente por meio de simbologia, por meio de frases, são informações para comunicar os perigos que estão determinados conforme os critérios daquele sistema. Tá? E nesse aspecto, essa questão é muito importante. Não existe produto químico não perigoso. Né? Eu sempre bato nessa tecla nas apresentações que a gente faz na Intertalks, nos treinamentos, palestras, porque isso aqui é muito relevante, né? No sentido de você conseguir conduzir corretamente a classificação. Você vai falar, pô, Fabriciano, mas existe sim produto químico não perigoso. Claro que existe, né? Por exemplo, a água não é perigosa, correto? Então, quando você para a frase aqui, não existe produto químico não perigoso, quando você fala isso, eu não sei qual que é o seu critério
o seu sistema, o seu procedimento para definir se aquele produto é perigoso ou não é perigoso. Então, como eu não sei quais são os seus critérios, fica difícil saber se realmente é ou não é perigoso aquele tipo de produto, tá? Então, qual que é a maneira correta, né, da gente falar? Que existe um produto químico não classificado ou não enquadrado de acordo com um sistema, os critérios adotados por um sistema, né? Aí, por exemplo, então você vai pegar a água e aí você vai ver os critérios e classes, por exemplo, do sistema de classificação para transporte de produtos perigosos. São 9 classes lá definidas e suas subclasses. Você vai ver que a água realmente não vai ter nenhum parâmetro que vai enquadrar em nenhuma das 9 classes, perfeito? Aí você pode dizer, a água não é perigosa para o sistema de transporte. É isso que você vai concluir, né? Eu falo isso, e até o exemplo da água, se a gente pensar num caso bem extremo, e nós quiséssemos definir um sistema de classificação pensando em pacientes com problemas renais crônicos, por exemplo, que eles não podem tomar mais do que 500 ml de água por dia, porque podem vir a falência renal e, consequentemente, a óbito, a gente pode entender que a água passa a ser perigosa por ingestão para esse tipo de público, certo? Então, nesse sistema de classificação, que teria um outro tipo de público, um outro tipo de critério, parâmetro para classificação, a água passaria a ser perigosa, tá? Mas era justamente para esse sistema, pensando em pacientes com problemas renais crônicos. Ok? Então percebam que qualquer produto químico ele pode chegar a ter uma classificação, aí vai depender dos critérios que são adotados por cada sistema. Por isso é importante reforçar que tipo de critério, que tipo de sistema você está usando para definir se o seu produto é perigoso ou não. Porque olha só a diversidade que nós temos. Hoje, se nós pegarmos, mundialmente falando, a gente tem vários sistemas de classificação. Aos poucos, alguns estão deixando de existir para ser harmonizados, principalmente com o GHS, né? Esse aqui ao centro, os pictogramas deles aqui com a borda vermelha aqui ao centro. A gente vai falar sobre esse sistema. Então, alguns estão deixando de serem usados e sendo substituídos pelo GHS. Mas nós temos o sistema de transporte, que é largamente utilizado, e temos outras formas, o diamante de Rommel também, que nós vamos falar sobre ele. Então, nós temos os vários sistemas. Então, por isso que quando alguém te questionar se o produto é classificado como perigoso, a sua resposta deve ser de acordo com qual sistema. Porque eu tenho vários sistemas hoje para classificar um produto e definir se ele é realmente perigoso ou não. Vamos começar então a ver alguns sistemas de classificação, né, e alguns detalhes de como classifica esses sistemas. Então vamos começar com o GHS, que certamente é um sistema que está largamente difundido já, e toda e qualquer indústria química vai ter que incorporar o GHS nos seus produtos, tá? Tanto para uso interno, suas matérias-primas, seus produtos fracionados, produtos intermediários, quanto os produtos que coloca no mercado. Então, o GHS, ele significa, né, o significado do Sistema Globalmente Harmonizado, né, dessa sigla em inglês. Ele foi definido pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, tá? E o manual de referência que a gente segue, né, onde está todo o detalhamento de como implementar o GHS, de quais são os seus critérios, os seus elementos de comunicação, é o conhecido livro Purple Book, ou livro púrpura, se a gente quiser traduzir. Tá? Então esse livro foi o que a ONU lançou o sistema GHS. No Brasil, o GHS está claramente incorporado via portaria 229 de 2011 do Ministério do Trabalho e Emprego, que atualizou a norma regulamentadora número 26, a NR 26, então definindo que o GHS deve ser utilizado em qualquer local de trabalho, pensando em exposição de trabalhadores, contato com trabalhadores, e os critérios, os pictogramas, as frases, todas as definições foram incorporadas no Brasil atualmente pela norma da ABNT NBR 14725. Essa é a nossa referência hoje no Brasil para a adoção do GHS. Então, qual que é o escopo do GHS? É importante falar em escopo, gente, entender escopo, aplicação. Por quê? Porque de acordo com o que você vai precisar, você vai utilizar um sistema adequado para aquilo que você vai precisar, certo? Então, o GHS,
como está descrito, ele foi criado com o objetivo de aumentar a proteção de saúde humana e meio ambiente. Então percebam que ele já tem saúde humana e meio ambiente. Eu reforço isso porque tem alguns sistemas que não traz critérios para classificação de meio ambiente, por exemplo. Tá? Fornecendo aí um sistema abrangente para a comunicação de perigos. Percebam, ele é focado em perigo, não fala em risco. GHS não está pensando em avaliar a exposição. GHS só está pensando em comunicar se o produto tem ou não tem capacidade de causar um dano. E compreendendo critérios para classificar e elementos de comunicação dos perigos dos produtos químicos, normalmente comunicados por meio de rotulagem e FISP. Tá? Aqui estão os 4 principais elementos de comunicação de perigo e precaução do GHS, que são pictogramas, palavra de advertência, frases de perigo e frases de precaução. Aqui só está um exemplo, né, de um produto com essas informações e como viria isso, então, provavelmente na rotulagem desse produto. Ok? Vamos então pegar um exemplo de uma substância, a isopropilamina, que tem o número K75310, e nós vamos classificar ela de acordo com vários sistemas, ok? Iniciando pelo sistema GHS. Pegamos as 2 principais características de perigo dessa substância, que é os dados relacionados à inflamabilidade, ponto de fulgor e ponto de ebulição, tá? E os dados relacionados à corrosividade, que fala sobre queimaduras severas à pele e também o pH de 13 dessa substância. Ok? Então, com base nessas 2 principais informações, ela tem outras informações também, tá? De irritação respiratória, tem alguns outros dados que nós não vamos entrar em detalhe aqui nessa apresentação. Pegamos só esses 2 principais e vamos verificar como que se dará a classificação dela em diversos sistemas. Então, começando pelo GHS, a gente pegando o dado de ponto de fulgor e ponto de ebulição, isso são parâmetros relacionados à característica de líquidos inflamáveis, certo? E quando nós olhamos os critérios de classificação, nós concluímos que esses parâmetros enquadram o produto na categoria 1, tá? De líquidos inflamáveis pelo GHS. Então ele vai receber esse pictograma da chaminha, né? A frase de perigo, a palavra de advertência perigo, a frase de perigo líquidos e vapores extremamente inflamáveis, e aqui várias frases de precaução, que estão só os códigos aqui, tá? Mas essa tabela está lá na norma da BNT, e aí vocês conseguem depois verificar o que significa cada uma dessas frases de precaução, ok? Então essa seria uma classificação que a isopropilamina tem de acordo com o GHS. Uma outra classificação seria relacionada a essa capacidade de causar danos à pele, danos severos, né, com essa queimadura, e numa exposição bem curta, menor que 3 minutos, e um pH também bastante elevado, né, acima aí de 11,5, que seria um parâmetro de se preocupar com produtos com esse tipo de pH. Então, de acordo com esse tipo de informação, nós chegamos à conclusão, pelos critérios do GHS, que essa substância ela vai ser classificada como corrosiva à pele, tá? Na classe de corrosão e irritação à pele. Ela vai ser corrosiva à pele, categoria 1A. Tá? Que é aquela que tem a queimadura aí em um tempo de exposição de até 3 minutos, ok? Que é justamente esse caso dessa substância. Então, esse parâmetro, né, que justifica essa classificação, esse dado que essa substância tem, faz com que a gente, então, tenha como comunicação desse perigo esses tipos de elementos, né? Ela vai ser, então, como já falamos, categoria 1A do GHS e vai receber o pictograma lá do corrosivo, palavra de advertência perigo, a frase de perigo provoca queimadura severa à pele e danos aos olhos, e as várias frases de precaução, que aqui, novamente, estão somente os códigos que podem ser depois verificados na norma da BNT. Ok? Então, com isso, nós concluímos que a isopropilamina, de acordo com o GHS, vai ter basicamente essa classificação, tá? E essa comunicação de perigo, né? Desculpa, aqui já estamos com a comunicação. A classificação seria a classe e categoria que a gente falou agora há pouco, né? Líquido inflamável categoria 1 e corrosivo, corrosão e irritação à pele categoria 1A. E aqui seriam os elementos, os 2 pictogramas,
palavra de advertência perigo, das duas frases de perigo, e aqui algumas das frases de precaução, tá? Só estão listadas algumas aqui, e depois consultaria todas as frases de precaução pertinentes a esses perigos dessa substância. Então, com isso, concluímos essa classificação da isopropilamina, considerando esses dois parâmetros, essas duas características de perigo que a substância tem. Okay? Muito bem, vamos para o transporte. O sistema de classificação de transporte, ele é mundial também, e ele segue o regulamento modelo, né, que assim a gente fala, o Model Regulation da ONU também, que é o livro, né, o manual conhecido como Orange Book, né, devido à capa laranja desse manual. No Brasil, quando a gente pensa em modal terrestre, a gente tem a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, como referência, e a Resolução 5232 de 2016 é a nossa referência atualmente para se classificar produtos químicos como perigosos para transporte terrestre no Brasil. O escopo, então, dessa resolução deixa bem claro que especifica exigências detalhadas aplicáveis ao transporte terrestre de produtos perigosos. Então percebam que é só para a etapa de transporte, ok? Não se aplica a qualquer outra etapa, seria somente dentro do ciclo de vida do produto, na etapa de transporte, avaliação de acordo com esse sistema. E ele fala ele fala que não pode oferecer ou aceitar produtos perigosos para transporte se tais produtos não estiverem adequadamente classificados, embalados, identificados, descritos no documento fiscal para transporte de produto perigoso e acompanhados da documentação exigida. Então aqui está bem claro que tem que se classificar de acordo com esse sistema. Aqui estão alguns exemplos de rótulo de risco, que é assim que é denominado a simbologia que se usa tanto em embalagem quanto nos veículos para identificar se o produto é perigoso ou não para transporte. Vamos pegar a mesma substância, a nossa isopropilamina, e vamos classificar agora com base naqueles dois parâmetros para o transporte. Então, de acordo com os dados de inflamabilidade, ponto de fulgor e ponto de ebulição, a gente também conclui que na classe 3 líquido inflamável, essa substância vai ser classificada. E nesse caso, grupo 1 de embalagem. Tá? Onde o ponto de fulgor é aquele bem baixo, né? Menor que 23 também, igual ao grupo 2 de embalagem, só que o ponto de ebulição é o diferencial aqui, porque ele é menor que 35 graus Celsius, então ele cai no grupo 1 de embalagem. Tá? Então está aqui classificado para transporte como um inflamável essa substância. Mas ele também, e aqui está o rótulo de risco a ser utilizado aí conforme essa classificação. Mas ele também tem característica de corrosividade, como a gente viu, já essa substância tem. Então, com base nesses dados, a gente olha os critérios que estão presentes na 5232 para substâncias corrosivas e observamos que ele também vai ser classificado como corrosivo, então classe 8, grupo de embalagem 1. Por quê? Porque justamente ele tem destruição completa de tecido, aí essa queimadura, destruição do tecido, em um tempo de exposição de até 3 minutos, ou menos, né? Então, que é a característica dessa substância. Então, por conta disso, também é classe 8, grupo de embalagem 1. Quando a gente tem essas informações, a gente teria que ir para a precedência de risco, para saber se eu considero no transporte primeiro o inflamável como risco principal ou primeiro o corrosivo como risco principal. E ainda mais nesse caso que os dois são grupo de embalagem 1. No entanto, o que acontece? E esse aqui é o símbolo, o rótulo de risco de corrosivo, né, que vai ser utilizado. O que acontece? No caso dessa substância, por ser uma substância já largamente utilizada, conhecida, o que a ONU fez? Ela já listou a substância na sua relação de números ONU e já trouxe o 1221 como sendo o número ONU da isopropilamina e ela trouxe isopropilamina e ele trouxe que a classe 3 é o risco principal e o 8 é o secundário ou mais conhecido como risco subsidiário. Tá? Aí tem o número de risco 338 e o grupo de embalagem 1. Então tá aqui, ó, as informações ali da relação estão aqui abaixo descritos. Tá? Então número ONU, aplicado para embarque, classe ou subclasse de risco, que é a principal, risco subsidiário, que é o segundo risco, número de risco e grupo de embalagem. Então essas são as informações da classificação dessa substância para transporte. E a simbologia a ser usada, os rótulos de risco a ser usados em embalagem em caminhão e aqui, a laranja aqui o painel de segurança que é utilizado somente no caminhão. Ok?
Percebam que já é uma forma de comunicação distinta do GHS. Aqui não tem frases, certo? Não tem frase de perigo, frase de precaução, ok? Aqui é número da ONU, nome para embarque, aqui os nomes das classes, né? Os números das classes e esses rótulos de risco, né? Que são os principais elementos para se comunicar o perigo durante o transporte, ok? Muito bem, vamos ver então agora o diamante de Rommel. Como que se classifica pelo diamante de Rommel, que também é bastante conhecido pela maioria das pessoas. Então, o diamante de Rommel, inicialmente, é importante deixar bem claro que ele foi definido pela NFPA, né? É uma associação norte-americana, tá? Que no seu regulamento aí 704, né? Ele traz esse sistema que é o diamante de Rommel. Nesse aspecto, é importante deixar claro que nós não temos nenhuma referência no Brasil que exige a aplicação do diamante de Rommel, tá? Não tem nenhuma norma, nenhum regulamento, nenhuma portaria que exige a obrigação do diamante de Rommel no território nacional, ok? Para que foi criado esse sistema? Então, o escopo deixa claro que ele aborda os perigos à saúde humana, a inflamabilidade e a instabilidade ou reatividade, e outros específicos, mas percebam que não aborda meio ambiente e que esses perigos podem desencadear em um curto período ou em uma exposição aguda a um produto sob condições de incêndio, derramamento ou emergências semelhantes. Percebam aqui então que o sistema deixa bem claro que ele foi criado pensando em situações de contato curto, agudo com o produto e em emergências, tá? Relacionadas, nesse caso, a um químico, tá? Que seria o nosso foco aqui. Então percebam que ele tem esse tipo de simbologia, né? Ele não tem chama, ele não tem caveira, ele não tem o corrosivo, né? Que a gente conhece, a simbologia. Ele traz esse diagrama, né? Alguns chamam de diamante, né? De Rommel, com cores e números. Tá? E aí esses números relacionados à saúde, inflamabilidade, reatividade ou instabilidade, e o branco ali seria os perigos específicos, os riscos específicos. Tá? E aí vamos de novo com a nossa substância, ok? A isopropilamina. Então, de acordo com essas mesmas características dela, vamos pegar essa parte de inflamabilidade e de acordo com o critério do diamante de Rommel, que é diferente dos critérios de transporte e do GHS, ele também classifica, só que aqui classifica num grau 4, né? O número 4 para inflamabilidade, tá? Porque ele tem aqui, no caso, especificando quando tem um ponto de fulgor abaixo ali de 22 graus Celsius, né? Ele tem essa característica, tá? De enquadramento no grau 4, tá? E também leva em consideração o ponto de ebulição que está abaixo aí de 37 graus Celsius, tá? Então, por conta disso, se a gente pegar aqui, nós colocaríamos então o número 4, né, na parte da cor vermelha, que é de inflamabilidade, ok? E com base nas características de corrosividade, o Rommel considera essa característica? Sim, considera, tá? Como está descrito aí no sistema, de acordo com essa característica, ele enquadra como aqui, ó, corrosivo ou com pH maior ou igual a 11,5, ele vai levar o grau 3 nessa parte de saúde. Tá? Então a saúde do diamante de Rommel, que é a cor azul, vai receber o número 3. Então percebam, 4 para inflamabilidade, 3 para a saúde. Percebam, não tem caveira, não tem aquele símbolozinho que a gente conhece de corrosivo, não tem chama. É essa a forma de comunicar do diamante de Rommel. E os perigos de instabilidade ou reatividade, ele não se enquadra. E também não se enquadra em nenhum outro perigo do diamante de Rommel, aqueles outros perigos específicos que é a parte branca. Então, por conta disso, no amarelo vem o 0 e o branco fica sem nenhuma informação. Então, aqui definimos, esse é o padrão estabelecido, inclusive pela própria NFPA, o diamante de Rommel da isopropilamina. Muito bem. Vamos falar agora do HMS. O HMS é um sistema mais específico, tá? Utilizado pela Associação Norte-Americana de Tintas, então está relacionado mais ao segmento de tintas, ok?
Mas nos Estados Unidos ele tem uma abrangência interessante porque ele inclusive faz um paralelo com o próprio RASCOM, né, adotado pela OSHA lá nos Estados Unidos, tá? Que o GHS adotou, né, pelo RASCOM, a OSHA adotou o GHS via RASCOM nos Estados Unidos. Então, essa associação norte-americana, né, das indústrias relacionadas com tintas, né, com a parte o segmento de pintura, de tintas, o HMS ele foi estabelecido então com o objetivo de ser uma ferramenta para auxiliar o desenvolvimento e implementação da abrangência de um programa de comunicação de perigos. E ele traz informações por meio do uso de cores, números, letras do alfabeto e símbolos dos tipos de equipamento de proteção individual. Então aqui a gente consegue ver um resumo do que seria esse HMS, tá? E a forma aqui abaixo, com cores azul, vermelho e amarelo e branco, seria bastante semelhante ao diamante de Rommel, tá? A gente vai perceber que ele tem uma semelhança muito grande com o diamante de Rommel, mas algumas particularidades até a mais do que o próprio diamante de Rommel. Então, vamos de novo pegar a mesma substância que nós tínhamos inicialmente, a isopropilamina, com as características que nós estamos considerando. Pegando de novo as questões de inflamabilidade, a gente, olhando os critérios do HMS, a gente teria então que essa substância ela tem um ponto de fulgor ali que enquadra e um ponto de ebulição que enquadra na classe 4, de acordo com o HMS. Tá? Então, por conta disso, aqui ó, um resumo do que seria essa comunicação, na parte de inflamabilidade viria o número 4, semelhante ao Rommel, né? Nessa questão eles são bastante semelhantes. Tá? Na parte de corrosividade, esses dados enquadrariam pelo HMS aqui na classe, né, no número 3. Esse seria o enquadramento aqui do HMS para a saúde, nos quesitos de saúde, conforme traz os critérios desse sistema. Então aqui na parte da saúde, pensando nos perigos, nos efeitos agudos, nós teríamos o número 3 nesse quadrinho. Ok? Quando a gente vai para os perigos físicos, a gente observa que a isopropilamina, da mesma forma como não tem no diamante de Rommel, ele não tem nenhuma instabilidade específica. Por conta disso, vai receber o número 0. E aqui vem uma coisa nova que tem só no HMS e não tem no diamante de Rommel, a definição do EPI a ser utilizado. De acordo com as características da isopropilamina, a gente usaria o EPI do grupo G, tá? Esses seriam os EPIs adequados a serem colocados nessa comunicação, na comunicação desse sistema. E no quesito de efeitos crônicos à saúde, a gente observa que essa substância não tem nenhum efeito crônico, tá? Claramente descrito. Então, por conta disso, o que nós teríamos? Nos perigos físicos, o número 0, tá? E isso aqui é o que se assemelha ao diamante de Rommel. Se vocês lembram? 3 na saúde, 4 na inflamabilidade, 0 na instabilidade, ou perigos físicos aqui. Só que aqui a gente tem que colocar também a questão da proteção pessoal, que seria a letra G, tá? Que seriam aqueles 3 EPIs, aquelas imagenzinhas descritas que deve ser colocado nessa comunicação. Percebam que esse outro quadrinho, que fica aqui, ó, esse quadrinho ao lado do 3 em saúde, ele é destinado aos perigos crônicos. E o sistema diz que quando tem perigo crônico é colocado um asterisco aqui, nesse quadrinho. Nesse caso, essa substância não tem, então ficaria assim em branco. Ok? Muito bem, essa é a forma de comunicar do HMS. E alguns outros sistemas, de novo, só uma informação, HMS também não está descrito em nenhuma legislação no Brasil, ok? As empresas norte-americanas costumam utilizar esse sistema, tá? Principalmente as indústrias de tintas, é bastante cobrado esse sistema nos Estados Unidos, ok? Vamos falar de alguns outros sistemas de classificação para produtos específicos, segmentos também específicos, tá? Nesse caso de agrotóxicos, por exemplo, a gente tem a Anvisa, agrotóxicos ou defensivos agrícolas, né? Nós temos a Anvisa determinando também uma forma específica de classificação, né? Com base na toxicidade à saúde humana,
ok? Então o que ele leva em consideração? Somente parâmetros de toxicidade à saúde humana, que seriam de toxicidade, principalmente, são toxicidades agudas, que são consideradas, né, efeitos agudos, que estão relacionados com a DL50 oral ou dérmica ou CL50 inalatória. E também a questão de corrosividade ou irritação à pele e olhos. Tá? Esses são os parâmetros considerados e a Anvisa utiliza os grupos 1, 2, 3 e 4 com essas cores, vermelho, amarelo, azul e verde, para determinar o tipo de classificação toxicológica que o agrotóxico ou defensivo agrícola deve ser enquadrado. E, consequentemente, esse tipo de informação virá na rotulagem, na bula desse agrotóxico, desse defensivo, quando for colocado ao mercado. Tá? Então, essa é uma informação específica para o segmento. Ok? E uma outra... Um outro tipo de produto seriam saneantes. Saneantes também têm uma classificação específica pela Anvisa. Tá? Nesse caso aqui a gente consegue observar que a Anvisa traz classificação como risco 1 ou risco 2. Tá? Aqui está a legislação da Anvisa que classifica saneantes e ele leva em consideração alguns parâmetros, como a gente consegue ver aqui. Dentre eles, também da mesma forma como o agrotóxico DL50, por exemplo, é um dos parâmetros. Ele também leva em consideração o pH e leva em consideração a presença, conter ou não conter algumas substâncias, alguns ácidos inorgânicos. Tá? Isso faz com que ele seja ou risco 1, assim chamado, ou risco 2 pela Anvisa. Mas percebam que o termo adequado aqui, por ele levar em consideração características de poder causar dano, né? É óbvio que se estiver exposto vai gerar um risco, mas por ser característica de poder causar dano, a gente está falando em enquadramento com base em características de perigo que o saneante pode ter. Tá? Então seria aqui risco 1 ou risco 2, que são chamados assim pela Anvisa. Ok? Para esse tipo específico de saneantes. Bom, então, concluindo esse webinar e a apresentação de hoje, o objetivo que nós queríamos era deixar claro que nós temos vários sistemas de classificação de perigo e, consequentemente, elementos de comunicação desses perigos distintos. Né? Passamos pelo GHS, pelo transporte, falamos também do diamante de Rommel e da HMS e também o sistema de agrotóxicos e de saneantes. E vocês perceberam que cada sistema traz informações distintas. Né? Por exemplo, o ponto de fulgor do transporte é até relacionado à mesma faixa do GHS. No entanto, já o diamante de Rommel, HMS, já é distinto. Tá? A DL50 utilizada para agrotóxico, ela tem uma faixa distinta também do GHS e do transporte. Tá? Então você percebe que cada sistema traz o seu critério, o seu procedimento de classificação. Tá? E a importância de que sempre que alguém fizer essa pergunta para você, o seu produto é perigoso ou não é? A sua resposta vai ser imediatamente com outra pergunta, de acordo com qual sistema. Eu tenho que saber que sistema você está exigindo com que eu classifique, ou é um cliente seu, ou é uma agência reguladora, e aí com base nesse sistema que ele está cobrando, eu vou definir então se o meu produto tem características que enquadrem ou não enquadrem como perigoso naquele sistema. E aí eu vou poder dizer sim, é classificado de acordo com o sistema tal, ou não, não é classificado de acordo com os critérios do sistema tal. Ok? Muito bem, com isso a gente finaliza a apresentação de hoje, esperando que tenha passado um pouco de informações aí para contribuir no dia a dia de vocês. Outros sistemas também existem, mais específicos, né, para alguns segmentos, para alguns tipos de produtos. Outros podem ser criados também, às vezes até as próprias empresas acabam tendo sistemas internos próprios de definição e comunicação de perigos. Tá? O importante é a gente sempre ter isso bem claro, que sistema eu preciso utilizar
para proceder àquela classificação e aí eu consultar adequadamente com base nas características do meu produto e conseguir fazer o enquadramento adequado. Aqui no caso a gente usou o exemplo de uma substância, mas isso também se aplica para misturas, ok? Os critérios se aplicam também para misturas, basta a gente ter os dados da mistura para conseguir fazer as classificações. E aí, no caso, as misturas, em alguns sistemas, permite você utilizar os dados dos ingredientes, que é o que a gente fala de extrapolação com base nos ingredientes. Isso é possível em alguns sistemas, outros não, outros requerem com que você faça teste propriamente da substância, da mistura a ser classificada. Ok? Bom, fica aqui os nossos contatos e vamos passar para a sessão de perguntas e respostas, ok? Temos aí alguns minutos, em torno de 10 a 15 minutos para perguntas e respostas. Obrigado, até agora a todos que participaram conosco.